Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais um dia aqui, né? Eu e a Marilda com essa proposta do GEPA, de expandir aí, né, os pensamentos psicoanalíticos, principalmente a psicanálise do acolhimento, que é a nossa proposta, né, no grupo GEPA, é o que nós vivenciamos na nossa prática clínica e na nossa vida cotidiana também. E hoje nós vamos continuar aqui, né, com o livro do professor Renato, Acolhida em Psicoterapia. Esse livro é muito rico e se alguém quiser, né, se interessar em adquirir, temos aqui o grupão, temos o QR Code. Por esse QR Code você pode fazer parte, vir, né, ser membro, integrante ali do nosso grupo do WhatsApp. Não só para quem pratica, né, a psicanálise na clínica, mas para todos que se simpatizam, que gostam da psicanálise, né, que a psicanálise faz sentido. Então, serão muito bem-vindos e ali vocês poderão ter contato com o professor Renato e adquirir o seu livro. E hoje nós vamos para um capítulo que o professor Renato nos propõe, pensarmos sobre a arrogância e a concórdia. Então, vamos expandir um pouquinho, né, aqui, a proposta é essa, né, a gente pegar ali o conteúdo e trazer, acrescentar pensamentos novos e expandir. Então, o que o professor Renato nos propõe, né, ali na sua escrita, nesse capítulo? Como surge, né, no ser humano, em nós, seres humanos, essa arrogância. Então, ele traz ali que essa arrogância ela surge de uma incapacidade de entrar em contato com a nossa verdade, com as nossas questões lá, né, reprimidas, que estão lá no nosso inconsciente e que estão ali, né, pulsantes e o tempo todo presentes na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso convívio interpessoal e conosco mesmos. Então, surgem ali os sintomas como mecanismo de defesa, até para a gente continuar, né? Porque é tudo caótico, é tudo difícil de lidar. E daí, por essa incapacidade de entrar em contato com essa nossa verdade, com essas questões profundas, surge essa arrogância que gera uma discordância, né? Ela gera uma discordância, primeiramente, dentro da própria pessoa, dentro de nós mesmos, né? Então, gera aquela discórdia, aquele conflito interno que o tempo todo uma parte da personalidade está em discórdia com a outra. Então, aí, essa arrogância, ela surge porque, como fica muito difícil manter, né, esse funcionamento interno, dessa divisão do eu, dessa discórdia dentro da gente, a gente age assim, projetando no outro, né, como também um mecanismo de defesa, a gente projeta uma parte para fora e a gente leva isso para a nossa vivência nos relacionamentos. E aí aquela pessoa que está sempre discordando da outra, está sempre conflitando, né, com o outro, porque está projetando o que está dentro dele, fora, por uma incapacidade de entrar em contato com a sua verdade, se responsabilizar. E daí começa a projetar nas relações, né, interpessoais. É aquele sujeito da intriga, né, da sempre discordando de tudo, e naquela posição de saber tudo, né, da arrogância mesmo.
e que está ali servindo como um escudo, né? Uma proteção, porque está ocultando, na verdade, um ego fragilizado, desnutrido, frágil, precisando ser acolhido, precisando ser nutrido. Como nutrido? De relações saudáveis, de amor, de afeto, né? De um ambiente onde haja concórdia. Mas enquanto essa pessoa não encontra, né, esse acolhimento, esse espaço seguro ali, ela vai na sua arrogância aí, né? Seguindo pela vida. Então, vamos pensar aqui, né? Quando nós recebemos na clínica uma pessoa que vem munida, né, dessa arrogância, da discordância, trazendo ali as defesas, as resistências, né, todas, porque está resistindo, porque ainda não está dando conta, ainda não está sendo capaz de acessar, né, as suas dores mais profundas, seus conflitos. E chega ali, muitas vezes, nessa divisão do eu, não está integrado, tá dividido, às vezes chega como uma vítima, né? Porque a culpa, sempre culpabilizando, né? Porque a responsabilização ainda não está sendo, não está ainda funcionando ali naquele sujeito, ele ainda não é capaz da responsabilização. Então, primeiro vem, né, a culpa, culpabiliza o outro, às vezes vem também cheio de culpas, né, carregado de culpas que, na verdade, nós, né, da psicanálise do acolhimento, entendemos que a culpa não existe, já que cada um dá conta de fazer aquilo que está sendo capaz naquele momento da sua vida, né? Mas a pessoa chega ainda nesse funcionamento de culpa, ou a culpa é do outro, ou está cheio de culpas, e essa culpa vem como um impeditório, né, um impedimento ali do processo do pensar. E aí, o professor Renato traz também em algum momento aqui nesse capítulo sobre o bio, né, as contribuições de bio. Ele traz ali para nós, como psicoterapeutas psicanalistas, né, da psicanálise do acolhimento, a função alfa. Essa função alfa ali no 7, né, no momento em que nós estamos ali com esse paciente que está dividido, que está fragmentado e que está tudo caótico, né, dentro dele, essa função é de suma importância, né, da gente estar ali para receber todos esses elementos que ainda não estão sendo passíveis de serem pensados, né? E aí devolver de uma forma digerida, de uma forma mais acessível a pensar, né? A ser pensado. E a princípio a gente faz isso pelo paciente até que ele se torne capaz de fazer por si mesmo, né? Vai chegar um momento em que ele vai se tornar capaz de acessar esses conteúdos e de ir, né, tornando passíveis de serem pensados para que possam ser integrados, para que devagarinho vão, né, se integrando, vão tornando parte da verdade dessa pessoa, né? E o que seria essa verdade que nós trazemos, né? Porque também a gente tem o conceito de verdade, de certo e errado,
e que o professor Renato traz a proposta, né, de da gente pensar quanto ao verdadeiro e falso, e não certo ou errado, né? O que que é verdade para nós, né? O que que é a verdade, o que faz sentido de fato, e o que é falso. Então viver, né, no falso, viver, de longe, distantes da verdade, é adoecedor. Então, quando nós damos conta de acessar a verdade, e vivermos o mais possível, né, de acordo com essa verdade, aí nós estamos caminhando numa direção para uma integração, para um funcionamento saudável, inteiro, né? Não mais cindido, não mais dividido, numa concórdia. Finalmente chegar na concórdia, né? Que é estar junto de coração, que é agir com o coração. Essa concórdia interna, que vai refletir no convívio, né? Interpessoal, nos relacionamentos da nossa vida, nessa concórdia. É muito salutar, né? Saudável viver, né? Sendo capaz de estar em concórdia, primeiro dentro, né, da gente, com a gente mesmo, para depois refletir fora. Então, ali na clínica, né, a pessoa que venha a nos procurar, solicitando uma ajuda, e ainda incapaz de acessar, né, a sua verdade, de acessar aí essas questões, ela chega cheia de defesas e resistências, né, porque é difícil, não é fácil, né. Então ela foge, né, daquilo que Bion traz como a mudança catastrófica, né. Que seria então essa mudança catastrófica que Bion propõe, né, para nós pensarmos sobre? É acessar essa verdade, entrar em contato, né, com essa nossa verdade, cair em si, né, a gente pode usar também esse termo de cair em si, né, que que é quando você entra em contato com essa verdade e ela passa a fazer parte de você, a te integrar, né, e aí as defesas e a arrogância vai se dissolvendo, porque não tem mais a necessidade, né, desse escudo, dessa defesa, e a gente vive ali dentro dessa verdade, com essa realidade, próximo da realidade cada vez mais, né? Sendo capaz, finalmente, quando essa mudança catastrófica acontece, né? De se responsabilizar. Então, quando a responsabilização acontece, não tem mais necessidade da culpa, de culpabilizar ninguém e nem de se culpar por nada, porque aí a gente estará sendo capaz de se responsabilizar, né? Porque perfeito não somos, somos seres humanos, né? Vamos seguir aí a vida cometendo falhas, que é comum, é inerente, né, a todo ser humano. Não quer dizer que eu hoje sou uma pessoa que estou mais integrada, eu sou uma pessoa que sou capaz de me responsabilizar, então eu sou perfeita, não vou mais cometer nenhum erro, né? Vamos usar o termo erro. Vou fazer tudo certinho. Não, não vamos ser o tempo todo, né? Dessa forma, porque somos humanos e estamos aí na vida.
e estamos aí em sociedade, e os convites, né, enquanto estamos aí inseridos nessa sociedade, para uma desintegração, são constantes e nós estamos aí sujeitos, né, a desintegrar e e mas aí somos capazes da responsabilização, né, que é bem diferente da culpabilização. E daí volta, né, para a integração e seguimos. Eu vou passar agora para a Marilda, né, para a Marilda trazer a sua fala, a sua contribuição aí quanto a esse capítulo, né, do livro. Por favor, querida Marilda. Obrigada, querida Elizabeth, que belo, que linda a sua expansão, né? A proposta aqui é de expandirmos mesmo a psicanálise, né? E para além daquilo que está dentro, né, daquilo que ficou cristalizado, das teorias, como o próprio professor Renato hoje de manhã falou, uma psicanálise viva, uma psicanálise que é possível ser vivida para que nós possamos aí caminhar juntos, né? Eu achei muito bacana, né, quando você traz aí o quanto que a nossa sociedade, de uma certa maneira, né, psicótica, nos convida para esse lugar da divisão do eu, nos convida para estarmos o tempo todo, né, ora na arrogância, ora na concórdia, né, então, assim, esse estar de acordo com a realidade que você trouxe, me parece que é um lugar tão doloroso, né, Elizabeth? É um lugar onde muitas vezes esse sujeito que nos procura, é, ele é capaz de chegar até o sete terapêutico, mas com muita dificuldade, porque é sempre dentro de um modelo que eu estou ficando, né, a fala de um paciente, né, eu estou ficando louco, né, então, assim, até no começo desse capítulo, belíssimo, né, o professor Renato traz ali uma poesia, onde ele fala, um lado é são, o outro lado é louco, né, porque muitas vezes é dentro desse modelo de fala, olha, eu tenho 5 vozes aqui falando da minha cabeça, né, e numa brincadeirinha, mas só 5 vozes, né? Porque às vezes eu tenho, né, aquilo que a gente fala de uma legião de vozes falando, né? Eu tenho que, né, eu deveria ser, né? A gente vai olhar aí e percebendo um superego muito rígido, e às vezes se eu tenho alguém ao meu lado que tem um superego rígido, vai acessar o meu também, né? Agora, quando o superego ele está integrado, quando o superego, né, ele está ali de acordo com a realidade e o ego está nutrido, é possível ele ser um elemento fundamental na minha vida, né? Porque é ele que vai, no caso, ditar aquilo que no capítulo aí, né, o professor Renato traz a contribuição do Kant, né? Quando ele vai falar ali do imperativo categórico e do imperativo hipotético. Então, muitas vezes, quando é categórico, né, impera, né, já é algo cristalizado, com o tempo de cada um que isso pode ser possível, como você mesmo trouxe, as resistências. Não mexe nisso aí, não. Isso aqui, para mim, por enquanto, é algo muito doloroso. Então, assim, nós observamos isso o tempo todo, porque nós vivemos também o nosso processo. Então, assim, o nosso processo psicoterapêutico, ele é de fundamental importância para que nós possamos caminhar ao lado desse sujeito em dor, né? E é muito bacana, durante todo esse material desse capítulo, quando ali fica algumas falas, não só daquilo que está cristalizado dentro do que você trouxe, isso é certo, isso é errado, mas o que é verdadeiro ou falso para cada um de nós, o que faz sentido. Agora, dentro desse imperativo categórico, tem coisas que não dá para mudar, tem coisas que são leis, e são leis muitas vezes no universo,
Eu não posso sair daqui, né, e falar assim, eu vou aqui na contramão, porque eu posso bater o carro e falar, mas eu não sabia. Mas é uma lei de trânsito. Então, se é uma lei de trânsito, eu preciso cumpri-las. Então, nós estamos falando de algo que precisa ser pensado junto. E essa divisão do eu, minha querida Elizabeth, nossos ouvintes que vão nos ouvir aí, que vai ficar gravado aí esse material, essa divisão do eu me parece que está dentro dessa perspectiva que, não, ó, eu posso ir aqui na contramão, né? Eu posso fazer isso, eu posso sim, mas vai ter consequências. Então, eu posso estar no mundo das ilusões o tempo todo, mas em algum momento, como você mesmo colocou, eu vou precisar me responsabilizar. Porque a responsabilização é o único sentimento que aplaca esse desconforto emocional, que é a culpa. Né? Culpa do quê? Como você mesmo trouxe, né? Cada um está fazendo aquilo que é possível, mas se vem até nós, se vem até a clínica psicoterapêutica, principalmente dentro da psicanálise do acolhimento, quando possível, vou precisar ajudar o outro a pensar, porque o que obstrui a capacidade do pensar nessa divisão do eu? São as mágoas, a má água, aquilo que obstrui o sujeito, muitas vezes, né, de ser capaz de começar a pensar, porque ficou preso ali em raiva, ficou preso ali, né, num ódio, ficou preso em mágoas. Como eu gosto desse modelo, porque me parece que é assim, mais para que a gente possa pensar sobre, né? Você vai represar um rio corrente, esse rio corrente ele vai precisar, essas águas sair por canaletas, assim no corpo do ser humano, né? Uma pessoa que só tem mágoas, uma pessoa que não consegue ser capaz de buscar uma ajuda, de pensar sobre aquilo que muitas vezes está cristalizado. Sabe aquilo, Elizabeth? Meu pai falou isso, e isso aqui, para mim, né, é uma lei, né? Mas muitas vezes era aquilo que meu pai pensava naquele momento, era aquilo que meu pai tinha como também um conceito que foi passado, né, do meu avô, do meu bisavô, e muitas vezes, né, essa contradição, né, ela é algo tão dolorosa para o sujeito que pode deixá-lo nesse lugar da divisão do eu, porque eu vou começando a reprimir muitas coisas. Então, um lado quer se manifestar, um lado quer crescer, quer evoluir, mas o outro, muitas vezes, não, fica aí, né, nesse lugarzinho mesmo, porque nesse lugar você já conhece. É o que muitas vezes a gente chama, na psicanálise, da autossabotagem, né? A autossabotagem é a inveja de si mesmo. Como assim? Eu estou ultrapassando meu pai, ou eu estou ultrapassando a minha mãe ou minha irmã, seja quem for, né? Porque às vezes eu não me permito fazer isso. Então eu posso entrar em discórdia comigo mesmo. Porque pode ser, Elizabeth, nossos colegas que vão nos ouvir, que essa pessoa seja a pessoa mais saudável da família, que começa a pensar, que começa a colocar na balança e dizer assim, nossa, mas isso aqui era uma fala da minha mãe, isso aqui era meu pai que pensava sobre isso, mas era o pastor lá da igreja, era o padre, ou era um professor muito rígido ali, que eu tinha que aprender dessa maneira. E muitas vezes eu não vou ser capaz de aprender da maneira como cada um faz aí, seja na tecnologia, seja na maneira como lida com a vida. Mas eu preciso ser capaz de me acolher também. Dizer assim, olha, isso aqui eu ainda não consegui, mas eu estou me, né, preparando para poder fazer também, porque é algo que nutre o meu verdadeiro eu. Né? O Winnicott vai trazer aí a ideia do falso self e do verdadeiro self. Né? Então, assim, quando nós estamos em vínculos, quando nós estamos inseridos, né, nessa cota, né, psicótica, não só da mente, mas como de uma sociedade também que nos cobra o tempo todo, vai um quanto de energia muito grande para que eu possa, no caso, estar satisfazendo aí a todas essas vozes, a todos esses falsos eus, a todas essas personalidades, digamos assim, que nos cobra o tempo todo, né? E isso é tão doloroso porque quando nós somos capazes de reconhecer,
né, ter essa percepção, como o professor Renato traz ali os 3 R's, nós percebemos as nossas limitações, né, como você mesmo trouxe, nenhum de nós somos perfeitos, porque o dia que nós somos perfeitos, nós já não vamos estar mais aqui, mas eu tenho uma percepção de realidade. Nessa percepção, eu passo, no caso, a reconhecer, a respeitar e me responsabilizar. Olha, isso aqui eu fazia, né? Ah, mas você fazia isso, você ia, você. Então, mas era dentro de um outro modelo da minha vida, era uma outra oitava. Hoje eu já não sou mais capaz de fazer isso, então eu vou reconhecendo a minha realidade. Isso fica muito claro quando nós atendemos, no caso, um adolescente, vamos trazer um modelo aqui. O adolescente chega falando na segunda-feira, né, que o final de semana foi maravilhoso, né, que tomou todas, que pegou o carro, que saiu, que, né, e aí naquele momento ali, pode ser que ele nunca teve alguém para pensar junto com ele, que essas duas coisas não combinam. Olha, mas você não tinha alguém ali para, né, dizer para você que você poderia deixar o carro ali ou chamar um Uber, né? O quanto você se colocou em risco e colocou em risco a vida de outras pessoas, pode ser que essa pessoa nunca teve alguém para poder sentar e orientar a função paterna, que vai sinalizar que tem um limite, eu não posso sair por aí dirigindo alcoolizado. A função materna, de ajudar esse sujeito a olhar para dentro, como você mesmo trouxe, né? Pegar elementos beta, que são caóticos, né? E transformá-los em elementos alfa. E muitas vezes nós, psicoterapeutas, vamos exercer essas funções. Mas nós não somos o pai, não somos a mãe, porque às vezes o pai e a mãe ali também não foi capaz de fazer isso. Então, assim, é um processo onde o tempo todo, né, é preciso estar de acordo com a realidade. Porque se não estivermos de acordo com a realidade, nós não vamos ser capazes de nos acolher para sermos capazes de acolher o outro também. O professor Renato, hoje, no café, no divã, ele trouxe, né, dentro dessa perspectiva, do quanto que a psicanálise ela está tão de acordo com a realidade que eu não posso me colocar à disposição de acolher o outro se em algum momento eu não fui acolhido, o tripé da psicanálise, né? E me vem aqui, Elizabeth, você é uma pessoa que muito expansiva também, o quanto que a psicanálise ela está em concordância com as formulações religiosas. Porque dentro das formulações religiosas, nós não estamos falando aqui de dogmas, de paradigmas, nós estamos falando de crença, nós estamos falando dessa possibilidade da conexão, né, do ser humano com o seu divino interno. Na parábola do bom samaritano, né, o samaritano vem de Samaria e ele acolhe aquele que está ali, né, que foi roubado, que foi ali, que apanhou, então ele acolhe esse sujeito, leva até a hospedaria, deixa alguns denários e continua a vida dele. Assim me parece, né, que é o sujeito que está integrado, ele acolhe, ele tem compaixão, ele se compadece com a dor do outro, mas ele não se confunde com a dor do outro. Então, é muito importante, né, que essa arrogância nossa do ser humano, ela vá se dissolvendo a partir do momento, né, que eu começo a me responsabilizar pelos meus desejos. Os desejos que um dia eu desejei o papai, o desejo que um dia eu desejei a mamãe, e aí eu passo a estar de acordo com uma realidade tão dolorosa, né? Até nós brincamos no último encontro, deixar o chinelo ali de bruço, aí correr lá, né, e virar, porque um dia eu desejei que a mamãe não estivesse em cena, que a mamãe me repreendeu, que o papai me bateu, alguma coisa nesse sentido. É muito lúdico, é muito primitivo nosso do ser humano. E só para finalizar, querida Elizabeth, nossos ouvintes, saber de psicanálise não penetra em nós. Então, quando nós estamos na nossa análise pessoal, é tão doloroso quanto estar junto com o outro, porque naquele momento é a dor do outro que vai estar em questão, não é a nossa. Então, se nós não estivermos com a nossa análise pessoal em dia, né, o tripé, o qual o professor Renato hoje tanto
citou e enfatizou isso para que você possa ser um bom psicoterapeuta, você precisa ter vivido a sua experiência, né, de estar no divã, de analisar também as suas dores. Então, me parece que é isso, né? A divisão do eu, ela está dentro desse modelo, dessa integração, dessa simbolização, né? Então, quando eu sou capaz, né, de estar integrado, eu sou capaz de não estar, né, em discordância. Eu tenho para comigo que aquilo que é verdadeiro ou falso começa a fazer parte da minha vida, mas aquilo que é certo ou errado é algo dentro do deveria ser. E no deveria ser, nós não temos processo nenhum de expansão, né, minha querida? Exatamente, Marilda. Muito bom. Eu acredito que a gente possa ficar por aqui, né? Foi um encontro extremamente rico, né? Um encontro aí onde nós pudemos expandir um pouquinho. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes, as pessoas que vão nos ouvir. Se fez sentido, compartilha com as pessoas que você pensa gostar também desses conteúdos. Nós estamos aqui toda segunda-feira. O GEPA tem aí um cronograma, uma programação muito nutridora. Amanhã, às 7h30 da manhã, nós temos a Cláudia, ao meio-dia nós temos a Ana Paula. Ana Paula, me perdoa, a última vez eu me equivoquei, eu trouxe a Bianca é na quarta. Então, assim, agradeço demais você, Elizabeth, por estar aqui me ajudando a pensar. Agradeço muito.